Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. BPE, CTE e CTE-OS, erros comuns que podem gerar autuações no transporte rodoviário de passageiros. Falhas na emissão de documentos fiscais podem gerar autuações, multas e riscos regulatórios para empresas do setor. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! No transporte rodoviário de passageiros, a correta emissão de documentos fiscais com BPE, CTE e CTE-OS tem se tornado um dos principais pontos de atenção para empresas do setor. Com o avanço dos sistemas de fiscalização e o cruzamento automatizado de dados, inconsistências que antes passavam despercebidas agora podem resultar em autuações imediatas e impactos financeiros relevantes. Mesmo empresas estruturadas e com operações organizadas não estão imunes a erros que muitas vezes ocorrem na rotina operacional e só são identificados em auditorias ou fiscalizações. Documentos fiscais são base da operação no transporte rodoviário de passageiros. Os documentos fiscais exercem papel fundamental na formalização das atividades do transporte de passageiros. O bilhete de passagem eletrônico, o BPE, o conhecimento de transporte eletrônico, o CTE e o CTE-OS, outros serviços, não apenas registram a prestação do serviço, mas também garantem a conformidade com exigências legais e regulatórias. Além disso, esses documentos são essenciais para comprovação das operações realizadas, sustentação dos registros contábeis, controle financeiro das empresas e atendimento às exigências dos órgãos fiscalizadores. Qualquer inconsistência nesses registros pode comprometer a regularidade da empresa perante o fisco. Erros recorrentes ainda preocupam o setor. Na prática, alguns erros continuam sendo frequentes nas empresas de transporte, muitas vezes por falhas de processo ou falta de integração entre setores. Entre os principais problemas identificados estão emissão incorreta do tipo de documento, como uso indevido de CTE em operações que exigiram o CTE-OS, divergência entre o documento e a operação real, incluindo informações inconsistentes sobre valores, trajetos ou natureza do serviço, desalinhamento com a contabilidade, gerando inconsistências nos registros financeiros e falta de revisão periódica dos processos, permitindo que erros se repitam ao longo do tempo. Essas falhas, quando acumuladas,
aumentam significativamente o risco de penalidades. Fiscalização mais rigorosa aumenta riscos. Com a digitalização dos processos e o uso de inteligência fiscal, órgãos reguladores têm ampliado a capacidade de identificar irregularidades de forma automática. Nesse cenário, inconsistências podem resultar em multas acumuladas, autuações fiscais automáticas, questionamentos regulatórios e impactos na continuidade da operação. O ambiente atual exige maior precisão e controle por parte das empresas. Integração entre setores é essencial. Especialistas apontam que a redução de riscos passa necessariamente pela integração entre três áreas-chave da empresa: operação, fiscal e contábil. Quando esses setores atuam de forma desconectada, aumentam as chances de divergências que comprometem a conformidade fiscal e regulatória. Prevenção se torna diferencial competitivo. Empresas que adotam práticas preventivas conseguem reduzir significativamente a exposição a riscos. Entre as principais estratégias estão revisão contínua dos processos de emissão, treinamento das equipes operacionais e fiscais, monitoramento constante das informações e adequação às mudanças regulatórias. Essa abordagem fortalece a governança e melhora a confiabilidade dos dados. Especialização no setor é fator decisivo. A complexidade do transporte rodoviário exige conhecimento específico das regras fiscais aplicáveis. Nesse contexto, empresas especializadas têm ganhado espaço ao oferecer suporte técnico direcionado. A contabilidade Talos, por exemplo, atua com foco no setor de transporte de passageiros, auxiliando empresas na organização dos processos fiscais, contábeis e operacionais, com o objetivo de reduzir inconsistências e aumentar a segurança diante de fiscalizações. Empresas devem revisar processos para evitar autuações. Diante do cenário atual, a recomendação é que operadores do transporte revisem seus processos internos e avaliem possíveis falhas na emissão e integração dos documentos fiscais. A adoção de uma gestão mais estruturada pode ser determinante para evitar penalidades e garantir a continuidade das operações com segurança jurídica. Galera, chegou essa notícia aqui para a gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em tom especial, pois é um assunto bem sério, e vou estar destacando até o enunciado desta matéria, que é BPE, CTE e CTE-OS, erros comuns que podem gerar autuações no transporte rodoviário de passageiros. Para quem não conhece esses termos que eu acabei de destacar, o BPE é bilhete de passagem eletrônico. O CTE é conhecimento de transporte eletrônico. Existem dois: conhecimento de transporte eletrônico, o chamado CTE, e o conhecimento de transporte eletrônico, outros serviços.
mais conhecido como CTE-OS. Falhas na emissão de documentos fiscais como esses podem gerar autuações, multas e riscos regulatórios para empresas do setor. Eu vou estar destacando aqui com vocês alguns tópicos, no caso, em relação a isso, as emissões desses documentos. Esses documentos eles são essenciais para comprovação das operações realizadas, sustentação dos registros contábeis, controle financeiro das empresas e atendimento às exigências dos órgãos fiscalizadores. Qualquer inconsistência nesses registros pode comprometer a regularidade da empresa perante o fisco. E vou estar destacando aqui com vocês também os erros recorrentes, os tipos desses erros. Primeiramente, emissão incorreta do tipo de documento, como uso indevido de CTE em operações que exigiriam CTE-OS, divergência entre o documento e a operação real, incluindo informações inconsistentes sobre valores, trajetos ou natureza do serviço, desalinhamento com a contabilidade, gerando inconsistências nos registros financeiros e falta de revisão periódica dos processos, permitindo que erros se repitam ao longo do tempo. Essas falhas, quando acumuladas, aumentam significativamente o risco de penalidades. E vou estar destacando aqui com vocês os tópicos relacionados também a essa matéria, que no caso é a fiscalização mais rigorosa que aumenta riscos. E vou estar destacando aqui com vocês. Nesse cenário, inconsistências podem resultar em multas acumuladas, autuações fiscais automáticas, questionamentos regulatórios e impactos na continuidade da operação. O ambiente atual exige maior precisão e controle por parte das empresas. As empresas que operam hoje, as linhas interestaduais, têm que estar atentas a estes itens, que é o BPE, o CTE e o CTE-OS. Se vocês emitirem essas notas de forma irregular, pode acontecer da própria ANTT simplesmente suspender ou até mesmo cassar as suas autorizações. Isso não serve apenas para o transporte rodoviário interestadual, como também para o intermunicipal, pois órgãos estaduais, como por exemplo o DERTO, eles podem simplesmente suspender ou cassar a empresa que está responsável por esta determinada linha por conta deste problema, por conta deste erro. Pode parecer um erro pequenininho, mas é um erro pequenininho que pode se tornar muito grande e, claro, gerar problemas muito grandes, no caso, para a ANTT e também para o DERTO, por exemplo. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.